Então, boa noite, pessoal. Estamos aqui para fazer a continuação da aula passada, que é sobre a educação na cultura monástica. Então, vamos fazer uma oração para começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, pessoal, o propósito dessa aula de hoje, dessa nossa conversa aqui, é ser uma continuação da exposição da semana passada e uma preparação para finalmente a gente entrar no livro da Educação segundo a Filosofia Perene. E eu espero que todo mundo consiga enxergar que todas essas coisas estão relacionadas umas com as outras. A gente falou semana passada, eu vou fazer uma breve recapitulação rápida, de 20 minutos, um resumo do que foi a aula da semana passada. Mas a gente falou desses conceitos de cultura monástica, de vida de oração, do predomínio do símbolo, da centralidade da fé, da virtude, que veio da cultura grega, que era areté. Todas essas coisas estão relacionadas, são nomes diferentes, aspectos diferentes de uma mesma realidade, que tudo isso era muito claro no final da Idade Média. E essas coisas se perderam. Então, a primeira coisa aqui para a gente conversar é fazer essa recapitulação bem rápida, bem resumida do que a gente conversou semana passada, para essas coisas ficarem frescas na nossa cabeça. Então, a tese era de que, conforme foi escrito num artigo do padre Alfredo Sainz, a gente já vem num declínio educacional nos últimos 600 ou 800 anos, tranquilamente. Que a coisa já está muito ruim, não é de agora. E a gente teve um marco, 3 grandes marcos, que são 3 revoluções da Idade Moderna, que marcam esse declínio que se reflete na educação. E essas 3 revoluções da Idade Moderna tem uma aula do professor Marcelo Andrade muito boa no YouTube, eu acho que tem no canal dele, tem no canal da Monfort, a mesma aula. E esses 3 marcos são, primeiro, o Renascimento e a Reforma Protestante, e vimos como isso significou uma divisão entre os cristãos, uma secularização da sociedade, e todo mundo saiu perdendo com isso, sem entrar no mérito de quem estava certo e quem estava errado. 200 anos depois, a gente teve o Iluminismo e a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi a materialização das ideias do Iluminismo, e como síntese assim desse espírito iluminista, a gente falou do conceito de déspota esclarecido. O déspota é o tirano, mas é o tirano esclarecido. Então, como ele é um cara esclarecido, como ele tem o entendimento das coisas, é justificado ele ser um tirano. Então, ele manda prender em nome da democracia, ele manda matar em nome da vida, ele manda as maiores atrocidades, ele manda tocar o terror em nome da paz, em nome da tranquilidade social. Então, falamos do déspota esclarecido. E logo depois da Revolução Francesa, isso foi ali em 1789 até 1800, aí o Napoleão toma o poder de 1800 até mais ou menos 1820, ali mais ou menos. Logo em seguida disso, eu estava contando para vocês que todos esses acontecimentos refletiram na educação. Então, só para ilustrar, eu esqueci de falar disso semana passada. Então, logo em seguida, em 1828, a gente tem esse livro que é o Relatório de Yale, de 1828.
Então, vejam, é uma coisa antiga, já tem quase 200 anos. E esse relatório de Yale de 1828 estava falando exatamente, os professores universitários estavam exatamente reclamando da decadência do ensino, e que o ensino já estava muito ruim, porque já se tinha abandonado a educação clássica, porque eles tinham abandonado as línguas clássicas. Então, isso significava que a qualidade do ensino estava em queda, e em 1828 os professores já estavam reclamando disso. Já era uma educação voltada somente para o mercado de trabalho. Então, todo o sentido da educação para as artes, para a cultura, para a literatura já estava perdido. Então, era um reducionismo muito grande, assim, do entendimento do que é o homem. Né? E como se não bastasse, a coisa piorou depois com o materialismo histórico, com o ateísmo e a Revolução Comunista, que foi a terceira revolução da Idade Moderna. Então, e aí chegamos nesse estado atual de coisas que alguns professores dizem que é irrecuperável, e eu concordo. Se a gente quer manter as coisas como elas estão, é irrecuperável. Então, soluções assim, vamos fazer um colégio cívico-militar, isso é de uma ingenuidade, de uma superficialidade muito grande. A pessoa está olhando assim, muito pontualmente o problema, como se o problema fosse porque tem lá um pessoal marxista. E o problema é bem mais embaixo do que isso, é bem mais grave, bem mais profundo, tem raízes bem mais fundas, historicamente falando, né? Raízes aí de 600 a 800 anos, tranquilamente. Então não é assim, fazer um colégio cívico-militar que vai resolver. Tivemos no século XX talvez um dos piores séculos da história, né, com guerras mundiais, genocídio, campo de concentração, inclusive campo de concentração no Brasil, em pleno 2023. Foi o pior acontecimento, a pior mancha na história do Brasil até hoje. Então, se a gente está buscando uma boa educação, a gente deve olhar essa educação, os elementos de uma boa educação, quando existia uma boa educação. E olhando todos os modelos educacionais ao longo da história, a gente viu que havia uma boa educação no final da Idade Média, né, antes dessas revoluções da Idade Moderna. Então, fizemos essa recapitulação. Então, estamos olhando um modelo de educação de 800 anos atrás. Esse modelo de educação, muita gente poderia dizer que seria fruto da escolástica. Então, a escolástica foi um período da história da igreja, que ficou conhecido como escolástica, que era o surgimento das universidades, os debates universitários, as questões disputadas, né, assim, um florescimento muito grande da teologia e do uso da razão. Mas eu mostrei para vocês o livro, semana passada, do Jean Leclerc, que é O Amor das Letras e o Desejo de Deus, colocando aqui para repetir, para quem não tinha visto, que ele mostra uma tese diferente, que não era exatamente o fruto da escolástica, essa cultura cristã no qual havia boa educação. Isso era, mais precisamente, um fruto de uma cultura monástica. Então, a gente está ali no apogeu do florescimento da cultura monástica. E o Jean Leclerc faz uma oposição entre a cultura escolástica e a cultura monástica. E faz todo sentido essa oposição entre essas duas coisas. Essa cultura escolástica, né, puxa, quem sou eu para estar aqui querendo falar mal da escolástica? Então, não é isso, vamos colocar as coisas em proporção. Estamos citando aqui o Jean Leclerc, que é uma das fontes que a gente está se guiando para propor essa tese, e realmente parece que existia uma certa tendência academicista na escolástica. Era uma coisa
elitista, de dentro das universidades, e acabou virando, assim, disputa por disputa. Então, talvez não tenha dado todos os frutos que a gente vê que são os mais importantes, que a gente está buscando para ter esse modelo de educação, não são diretamente frutos de uma escolástica, mas sim frutos de uma cultura monástica, fruto da regra de São Bento, fruto dos mosteiros, fruto dessas pessoas que viveram uma vida exclusivamente contemplativa. Então, esse era o elemento central que a gente está olhando ali no final da Idade Média e que a gente está buscando entender melhor para se basear nisso para ter o nosso modelo de educação. Então, era uma educação que era um fruto, uma coisa derivada diretamente dessa cultura monástica. Uma coisa interessante para a gente conversar aqui também, a gente pode considerar os modelos de homens formados por essas culturas. Então, dessa cultura monástica, a gente tem um modelo de homem formado por ela, talvez o mais eminente, o mais conhecido, e que é um fruto daquela cultura, é o São Bernardo de Claraval. Então, ele é o modelo de homem formado por aquela cultura. Então, se a gente buscar uma educação que tenha como propósito formar esse tipo de homem, a gente tem que ter aquela mesma cultura, uma educação que esteja inserida dentro daquela cultura que formou o São Bernardo de Claraval. É muito presunçoso a gente buscar isso? Olha, eu acho que não. Né? Não significa que nós aqui seremos os próximos São Bernardo, nada disso, mas aquilo é o nosso norte. Nós, como cristãos, temos esse dever de imitar a Cristo. Então, é uma coisa ideal, inalcançável. Até a medida do possível, vamos imitar a Cristo. Vamos tentar ser outros Cristos, né? O objetivo do cristianismo é esse, né? A gente se configurar com Cristo. Exatamente. Então, na medida do possível, dos nossos esforços, vamos fazer isso. Então, e o São Bernardo foi uma pessoa que fez isso muito bem e foi um fruto daquela cultura. Então, eu entendo que isso está plenamente de acordo com os objetivos do cristianismo e não é uma coisa pretensiosa, assim. Né? Então, o São Bernardo é um homem formado por essa cultura monástica. É esse modelo de homem fruto dessa cultura. Depois, no Renascimento, a coisa já muda bem de figura. Que a gente tem outros modelos ali, de homens formados pela cultura do Renascimento. Eu acho que um dos mais notórios é o Leonardo da Vinci. Então, Leonardo da Vinci é um cara muito citado, como um modelo de homem inteligentíssimo, né? Ele é referência em pessoa inteligente, né? Muitos consideram ele como um grande gênio, e ele é um fruto daquela cultura renascentista. Aqui entre a gente não me parece que seja alguém assim, tão inteligente em oposição, se a gente comparar com essas pessoas formadas na cultura monástica. Então era um cara de uma certa engenhosidade, fazia lá os seus inventos, seus trecos lá de suas artes mecânicas, seus inventos, né, as coisas até engenhosas, mas está longe de ter aquela sabedoria que essa geração dos cristãos do século XI e XII tinham. Mas tudo bem, é alguém até razoável. Do iluminismo, a coisa aí o nível já cai assim, abruptamente. Né? Aí a gente poderia colocar o Rousseau, talvez, como um modelo de homem formado por aquela cultura que promoveu aquelas ideias do iluminismo. Já se caiu muito o nível, nem se compara. O Leonardo da Vinci talvez até isoladamente seja razoável. Né? Ele vai ficar muito ruim se a gente colocar ele lado a lado com São Tomás de Aquino, com Santo Anselmo, com Santo Alberto e com São Bernardo. Aí a coisa fica feia para o Leonardo da Vinci, não sobra nada. Aí fica assim nítido
como não era um cara assim inteligente, era só alguém que fazia ali suas pequenas jogos ali de madeira, né, engenhosos e tal. Mas no iluminismo esse modelo de homem já caiu muito. E depois, no século XX, depois desse nascimento das ideologias materialistas, aí a gente tem um modelo de homem que seria o revolucionário moderno, que é o cara assim, completamente ignorante, que é massa de manobra, né, que não tem a menor ideia do que está fazendo, que se comporta como um animal, literalmente, são animais. É uma completa estupidificação e completa imbecilização do homem. Esse é um modelo de homem formado aí pelo século XX. Ou é isso, ou é um cara do tipo daqueles empreendedores que ficam ensinando a investir, né, e ensinando a mexer na bolsa de valores, que só sabem falar de empreendedorismo e dinheiro e assim por diante. Então tem esses dois lados aí de modelo de pessoas no século XX. Então, mas, cara, se você pega, assim, qualquer um desses bilionários, os caras são bem idiotas, assim, também, né, num certo sentido. Eles dominam ali alguma habilidade de ganhar dinheiro e fica por isso mesmo. A vida pessoal do cara é um desastre, né? Os caras normalmente também são facilmente manipuláveis. Não são tipos de pessoas que têm a sabedoria de São Tomás de Aquino, que são capazes de ordenar todas as coisas, não são capazes de entenderem todas as causas de que a sociedade se move e entender o que está acontecendo, né? São pessoas normalmente que têm uma vida pessoal assim muito desordenada, cheia de problemas e assim por diante. Então, você vê que assim, nesses períodos a coisa sempre foi piorando gradativamente, né? Então, é interessante isso, porque existe um antagonismo dos santos modernos em relação à sua época e à sua cultura, coisa que não existia na Idade Média. Então, isso é muito interessante da gente perceber para fixar bem essa ideia, para a gente ver com muita clareza isso. Então, esses santos da Idade Média, Hugo de São Vítor, São Bernardo, São Bruno, São Domingos, eles são fruto daquela cultura. Eles não estão em oposição. Eles são o fruto daquela cultura. Eles estão edificando a coisa. Cada próxima geração está edificando. Eles estão indo no sentido do que a cultura está dizendo. E na Idade Moderna, é típico isso. Desde o Renascimento para frente, toda essa geração de santos, né, Santa Teresa d'Ávila, Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Sales, Santo Afonso de Ligório, Dom Bosco, João Paulo II, São José Maria Escrivá, todos eles, a Madre Teresa de Calcutá, eles são antagonistas do seu tempo, da sua cultura. Eles estão na contramão daquela cultura. Diferente dessa geração de santos que havia anteriormente. Então é muito interessante isso. Nenhum deles representa essa cultura na qual eles estão inseridos. Né? E talvez o maior exemplo disso, de pessoas assim que, puxa, esse cara nasceu na época errada, ele está perdido aqui, é o Padre Pio. Então, eu lembrei do Padre Pio para citar aqui para a gente, porque, felizmente, o Padre Pio tem ficado muito conhecido, se popularizou muito, né? E acho que todo mundo aqui conhece o Padre Pio, todo mundo já deve ter visto o filme dele, e eu não sei se vocês perceberam uma coisa nesse sentido. Ele é um santo assim, muito antagonista do seu tempo. Ele não tem nada a ver com o tempo que ele está ali. É praticamente um santo medieval que nasceu na época errada. E isso era uma típica acusação que ele ouvia mesmo entre padres, né, que estavam ali impregnados de ideologias cientificistas, que acabou contaminando uma parte do clero. Então, o Padre Pio é um santo antagonista do seu tempo. Isso é uma coisa muito clara de se ver.
Então, ou seja, a gente tem que olhar quais são esses elementos que tinham nessa cultura da educação monástica que faziam com que a gente pudesse ter, com que a humanidade pudesse ter produzido ali um São Bernardo de Claraval. Né? Então, a gente falou que alguns elementos da cultura grega, como a areté, que é a formação da virtude, o trivium e o quadrivium, as próprias línguas ali do grego e do latim tinham a sua importância, muito mais o latim, né? Mas também é um elemento que a gente tem que levar em conta para se restaurar uma cultura, assim, uma educação que tenha um mínimo de decência, tem que ter o latim. E aí a outra coisa que a gente falou, que foi uma novidade aqui das nossas conversas, que é a primeira vez que a gente conversou sobre isso, era sobre o conceito do símbolo. Então, o símbolo era uma coisa que permeava toda a Idade Média. Toda a cosmovisão que havia na cristandade era uma cosmovisão simbólica. Um dos primeiros problemas assim que começou a aparecer, que depois culminou no Renascimento, culminou em toda essa decadência, era o nominalismo. E eu consigo enxergar que essa cosmovisão simbólica está diretamente como uma oposição ao nominalismo. Então, muita gente poderia falar assim, não, se a gente não for nominalista, a gente vai ser realista. Mas esse realismo que havia ali era um simbolismo, né? Era um predomínio do símbolo sobre toda a realidade. E aí falamos um pouco disso, falamos um pouco de como esse simbolismo implica na vida de oração, implica na liturgia, implica na sabedoria. E aí, sobre esse predomínio do símbolo, eu separei aqui hoje um trecho do Santo Agostinho para ler para a gente, né, para corroborar essa tese. Então, o Santo Agostinho vai falar que existiam duas classes de realidades, de quais era importante a gente dar atenção. Isso ele vai contar no livro da Doutrina Cristã, que é um livro que o Gabriel falou lá no congresso sobre ele, e falou que todo professor que almeja ser professor católico, ser um bom professor, é um livro obrigatório para todo professor. E ele tem dado, né, algumas aulas sobre a doutrina cristã. Então, eu achei isso hoje aqui no livro da Doutrina Cristã do Santo Agostinho. Ele falando sobre as coisas e os sinais. E esses sinais são tipos de símbolos. Né? Os símbolos são uma das espécies dos sinais, dos signos. Né? Então, então, citando aqui, né, ele fala, existem sinais, mas de outro gênero, cujo emprego se limita unicamente a significar algo, como é o caso das palavras, verba. Ninguém emprega as palavras a não ser para significar alguma coisa com elas. Daí se deduz que denomina os sinais a tudo o que se emprega para significar alguma outra coisa além de si mesmo. Olha que interessante. Daí se deduz que denomina os sinais a tudo o que se emprega para significar alguma coisa além de si mesmo. É porque todo sinal é ao mesmo tempo alguma coisa, visto que se não fosse alguma coisa, não existiria. E por outro lado, nem toda coisa é ao mesmo tempo sinal. Então isso é muito interessante, porque a nossa fonte de conhecimento de Deus, que são as Sagradas Escrituras, elas são repletas desses sinais. Então todos os escritos dos homens, as palavras daqueles escritos significam coisas. Né? Então, quando algum cientista político, algum escritor escreve cadeira, ele tá falando da cadeira. Mas as palavras nas Sagradas Escrituras falam de coisas dos quais, por sua vez, essas coisas significam outras coisas. Então, aí que é interessante a gente falar desse simbolismo, desses sinais. Então, quando as Sagradas Escrituras falam de... Exatamente, Fernando. Então, quando nas Sagradas Escrituras
está falando de pastor e de ovelha, quer dizer que o pastor e a ovelha também significam outras coisas. Não está falando só ali do pastor e da ovelha. Quando na Sagrada Escritura está falando do joio e do trigo, não é só do joio e do trigo. O joio e o trigo significam outras coisas, coisas espirituais. E a gente conhece essas coisas por meio desse conhecimento dos símbolos, ou dos signos e dos sinais, né? Que aí o Santo Agostinho está falando aqui no livro da Doutrina Cristã. E isso era uma coisa basilar, assim, na educação medieval da cultura monástica. Então a gente tem 3 classes de signos, ou desses sinais, né, que é interessante a gente conhecer. Então tem os símbolos naturais, ou sinais naturais, né, que a gente poderia chamar de simbolismo natural. Tem os símbolos convencionais e tem os símbolos da fé. O simbolismo natural se trata das coisas que são significadas, que são dadas pela própria natureza e não dependem do nosso entendimento, não dependem da gente. Então, por exemplo, o símbolo das cores, né? Então, o vermelho, ele tem um simbolismo próprio que não depende da gente, não depende da nossa convenção de que a gente decida que o vermelho vai ser tal coisa. Então, universalmente, o vermelho é uma cor marcial, é uma cor de guerra, é uma cor de sangue, de violência. Isso é uma coisa universal. E isso é um simbolismo natural. E isso era uma parte fundamental, assim, dentro dessa cultura cristã monástica no final da Idade Média. Um outro simbolismo natural muito interessante é o simbolismo do dourado, ou desse amarelo dourado, ou da própria cor do ouro reluzente. Então, é interessante porque esse simbolismo, ninguém precisa falar, mas é um sinal da realeza, é um sinal da dignidade do rei. Então, o sol tem esse mesmo simbolismo da dignidade do rei, o sol é o astro-rei, né, e tem esse mesmo dourado reluzente de uma barra de ouro, e o leão tem esse mesmo dourado, essa mesma cor da barra de ouro, tem a mesma cor do sol, esse dourado reluzente, e o leão também tem esse mesmo símbolo do rei, né, de ser algo majestoso, que tem a dignidade do rei. E interessante que o leão até parece um sol, assim, né? Ele tem aquela juba dele, que aparece nos raios do sol. Então, nessas 3 coisas tem o mesmo princípio do simbolismo natural, que significa uma outra coisa, né? Ali no leão, então, o leão é um sinal, ele é um símbolo de uma outra coisa, o símbolo da realeza. A cor dourada, ela não é só a cor dourada, ela também é um sinal, um signo de uma outra coisa, de um outro princípio de realeza que a gente conhece pela cor dourada. E o sol é a mesma coisa, né? Então, não é assim, digamos, não é tão absurdo que a gente encontre religiões indígenas primitivas que achavam que o sol era Deus. Faz sentido, porque tem alguma coisa de realeza no sol. Tem algum princípio ali de realeza, né? Pelo dourado, pela sua majestosidade e assim por diante. E isso faz parte desse simbolismo natural. Então, isso era um dos elementos ali importantes para essa educação medieval, e de que a gente diz que é uma coisa importante. E aí, se vocês lembrar, eu disse na semana passada que só faria sentido a gente estudar o trivium e o quadrivium, essas artes liberais, dentro de um contexto, de um pano de fundo, dessa cosmovisão simbólica.
Se a gente não fizer isso, a gente vai estar lendo Trivium e Quadrivium como se fosse uma tese de mestrado da atualidade. Não vai fazer sentido. Como se fosse uma tese de doutorado. Então, normalmente, as pessoas leem São Tomás de Aquino hoje em dia desse jeito, e aí não dá para entender direito. Fica faltando, né? Fica uma coisa caricata, fica uma coisa academicista. E o próprio Santo Agostinho, de que a gente está falando aqui, da doutrina cristã dele, que está dizendo essas coisas, dos sinais, dos signos, dos símbolos, o próprio Santo Agostinho escreveu um livro que se chama Contra os Acadêmicos, que estava alertando desse espírito academicista, que é contrário a essa educação cristã. Então, a gente tem esse conjunto de sinais, de símbolos naturais. Um outro conjunto de sinais são os signos convencionais. Aí tudo bem, esses são os signos da convenção humana. Né? Então, fazemos uma placa com um triângulo vermelho de ponta-cabeça na beira da rodovia, se convencionou que aquilo significa que a gente tem que parar e dar preferência. Tudo bem, esses são signos convencionais. E toda a modernidade faz uma confusão muito grande quanto a essas duas classes de signos. Por quê? Para os autores da modernidade, eles consideram que todos os sinais são convencionais. Que esses sinais, mesmo que eu estava falando antes, das cores, dos números e das coisas, do pastor e das ovelhas, né, da águia, que voa mais alto para poder estar próximo da luz do sol e enxergar melhor, que é uma coisa que acontece na natureza. Todos esses sinais, os autores modernos dizem que isso é um fruto da arbitrariedade humana, e não é, está completamente errado. Então, voltar a ter uma correta compreensão disso, eu acho que é importante para a gente conseguir entender esses elementos da boa educação ali no final da Idade Média. Então, além dessas duas classes, né, dos símbolos naturais e dos sinais de convenção humana, a gente tem os símbolos da fé. Que isso é muito interessante. E aí vai fazer todo sentido para vocês entenderem que todo o cristianismo está fundamentado nos símbolos. Essa classe de símbolos, ela tem uma coisa mágica, porque os símbolos do cristianismo, diferente de serem coisas que significam outras, elas realmente produzem o que elas significam. Então, essa é uma terceira classe de símbolos, assim, que é uma coisa extraordinária, que tem o cristianismo e que é central no cristianismo. Então, por exemplo, a gente vai na missa, aí lá na missa tem o símbolo da fé, que é o credo. Então, quando a gente reza o credo, a gente faz um ato de fé, ou quando a gente faz um ato de fé mesmo, né, Senhor, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Quando a gente faz um ato de fé, aquilo é um símbolo da fé. E aquilo produz a fé em nós. Aquilo aumenta a fé em nós. Então, os símbolos dentro do cristianismo produzem as coisas que eles significam. Né? Um outro exemplo disso, além da fé, além do credo, são os sacramentos. Então, no cristianismo, a gente tem 7 sacramentos. Os sacramentos são símbolos da graça. Símbolos no sentido de que a gente faz um rito para aquele sacramento e aquele rito produz a graça, né? Então, a gente tem o sacramento do batismo. E tem um símbolo ali, que a gente lava a alma. O batismo, batizar, é lavar a alma. A palavra batizar, acho que é lavar em grego, né, se eu não me engano. Então, quando a gente batiza a criança e joga água, e a gente falou isso semana passada, tem que ter água, senão não acontece o sacramento. Então, realmente, é um símbolo que em função de ter a água e do sacramento acontecer, realmente se infunde a graça na alma da criança.
certo? Então, o cristianismo é todo cheio desses símbolos. E isso é uma coisa central ali na cultura medieval e que precisa ser resgatada. Tendo como pano de fundo toda essa realidade simbólica e depois as artes liberais, uma vida de oração profunda que os monges tinham, a gente chega ali no esplendor da cultura monástica, que é a vida contemplativa. Então, a vida contemplativa é o ponto alto da cultura monástica, e que era uma vida voltada para a sabedoria. Então, se a gente consegue fazer uma equação assim que contenha todos esses elementos, a gente vai ter tudo o que se precisa ali para ter um florescimento de uma educação que produza algo parecido com o que se produziu na Idade Média, que seria São Bernardo e etc. Então, começa com essa realidade simbólica, né, com essa conjunção das três culturas que falamos na semana passada, da cultura hebraica, romana e a grega, e para se chegar na plenitude da cultura cristã, tendo a centralidade e unidade da fé, que já é uma coisa simbólica, esse predomínio do símbolo, que é um contato entre as realidades do visível e do invisível, né? Os símbolos que estão nas Sagradas Escrituras são sinais de realidades invisíveis que nós conhecemos pelas realidades visíveis. E depois disso, se a pessoa tem essa profundidade na vida de oração, ela vai ter uma vida contemplativa, né, repleta assim de alegorias, e isso vai culminar para formar uma pessoa sábia. Então, no final das contas, o objetivo ali do cultura monástica era formar homens sábios. A sabedoria é algo próprio da vida contemplativa. E isso se perdeu por completo na Idade Média, depois da Idade Média. Então, é interessante. Estou falando assim, um conjunto de conceitos, e se a gente se afastar e olhar em perspectiva, o que é o mais patente, mais visível que havia ali na Idade Média, que depois não tem mais na modernidade, é a própria, esse próprio favorecimento, né, e incentivo assim de vida monástica, de vida contemplativa. Isso é uma coisa que se perdeu ali. Isso era uma coisa predominante na Idade Média. Mosteiros e vida contemplativa. E depois se perdeu. Depois a gente tem congregações religiosas dos mais diversos tipos, missionários dos mais diversos tipos, todos os santos modernos são santos, grandes santos, talvez até maior que os outros, mas essa cultura monástica voltada para a vida contemplativa, que tem esse predomínio do símbolo como pano de fundo, e que forma um homem sábio, que isso é o objetivo da vida contemplativa, isso se perdeu. Então, é esse, sem dúvida, assim, o principal elemento que tinha ali. Então, essa vida contemplativa, que tem como objetivo formar homens sábios, eu vou ler um outro trecho aqui do Santo Agostinho, no mesmo livro, que está falando exatamente disso. Vou ler isso para que fique coerente aqui no discurso, como todas essas coisas estão ligadas umas às outras, elas estão relacionadas, não são pedaços soltos, não são pedaços separados que a gente juntou. Todas essas coisas têm uma unidade, têm uma harmonia entre elas. Elas fazem parte de um todo, de um conjunto. Então, olha que interessante, o Santo Agostinho, depois de estar falando do sinal, do signo, aí ele vem e cita sobre o grau na ascensão espiritual de quem submerge nessa doutrina cristã
né, desse modo. Então, ele fala que o primeiro passo, antes de qualquer coisa, é preciso converter-se pelo temor de Deus. Então, primeiro passo, temor de Deus. Para saber o que ele nos ordena buscar ou rejeitar. Né? O temor de Deus para conhecer de a sua vontade, para saber o que ele nos ordena buscar ou rejeitar. É necessário que este temor inculta o pensamento de nossa mortalidade e da futura morte, e fixe no lenho da cruz todos os movimentos de soberba, como se as nossas carnes estivessem atravessadas pelos cravos. Então, é uma ascensão ali que é muito claro dentro de toda a cultura monástica. Em seguida, é preciso tornar-nos mansos pela piedade, para não contradizermos a Escritura Divina. Então, vamos formando uma escada aqui, segundo Santo Agostinho. O primeiro passo é o temor de Deus, depois a piedade, em seguida, a ciência e a fortaleza. Depois desses 2 graus, do temor de Deus e da piedade, chega-se ao terceiro, o grau da ciência, justamente sobre o qual me propus escrever nesta obra, porque é nesse grau que se há de exercitar todo estudioso das Divinas Escrituras, com a intenção de não encontrar nelas outra coisa mais do que o dever de amar a Deus por Deus, e ao próximo por amor de Deus. A Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente, e ao próximo como a si mesmo. Depois, ele vai falar aqui da fortaleza. Esta ciência que leva a santa esperança não torna o homem presunçoso, mas antes o faz suplicante. Desse modo, o estudioso das Sagradas Escrituras começa a entrar no 4º grau, isto é, na fortaleza, pelo qual se tem fome e sede de justiça. Graças a essa força, ele afasta-se de toda alegria mortífera das coisas temporais, e apartando-se delas, dirige-se ao amor dos bens eternos, isto é, da imutável unidade que é a Trindade. Então, tivemos o temor de Deus, a piedade, a ciência, a fortaleza. Depois ele vai falar do conselho, da purificação interior e da sabedoria. Ou seja, não vou citar a passagem toda aqui, mas veja que todas essas coisas vão culminar na sabedoria, que era o ponto alto da vida contemplativa, fruto da cultura monástica. E é o que estamos buscando aqui, mais diretamente, né? Mas tem que ser a sabedoria nesse contexto. Senão a gente vai se confundir. O homem sábio, ele conhece as coisas pelas causas. Ele é capaz de conhecer os primeiros princípios. Ele é capaz de ordenar todas as coisas. E ele não vai se confundir. Ele não é enganado. Então, não adianta eu chegar aqui e falar, não, temos que buscar a sabedoria. Porque senão, se for só isso, vocês vão ver um vídeo do Leandro Carnal, desses Clóvis de Barros Filho, desses bostas, desses professores aí que tem por aí vocês vão achar que é isso, porque eles também usam essas palavras. Não é essa sabedoria de que eles estão falando. É outra coisa, é segundo esse contexto. Conforme esses conceitos. É a sabedoria que foi o fruto desse apogeu e dessa plenitude da cultura cristã que estava ali no final da Idade Média. Então, Santo Agostinho falou do temor de Deus, da piedade, da ciência, da fortaleza, depois do conselho, a purificação interior e a sabedoria. Vou citar só o finalzinho, onde ele já volta para a sabedoria. Quem chegou a este grau purifica de tal modo os olhos do seu coração que não pode preferir e sequer comparar a verdade suprema a nada, nem ao próximo, nem ao ser que ele mais ama, isto é, a si próprio. Este santo, em consequência, terá o coração tão purificado, tão simples, que não se apartará da verdade por interesse de agradar aos homens, nem com o fim de evitar os 1000 aborrecimentos que tornam infeliz esta vida presente. Né? Nem com o fim de evitar os 1000 aborrecimentos que tornam infeliz esta vida presente. Esse Filho de Deus eleva-se até a sabedoria, que é o 7º e último grau, onde gozará delícias, tranquilo e em paz. Olha que coisa maravilhosa. É isso aqui que estamos buscando. Esse é o elemento mais importante
dessa cultura medieval que estamos buscando é essa sabedoria dentro desse contexto. O 7º e último grau, onde gozará delícias, tranquilo e em paz. Quem aqui do grupo não queria ter essa sabedoria, essa tranquilidade e essa paz? Né? Todos nós somos todos os dias atormentados por uma enxurrada de notícias, né, que nos tiram a paz, nos tiram o sossego, e às vezes o problema não é tão grande como a gente imagina. Né? A gente está lá nas nossas casas, tem um certo tranquilidade e não se dá conta, porque a gente vai sendo consumido por essa enxurrada de notícias e o problema fica maior na nossa cabeça. A gente perde a paz por nossa própria desordem de entendimento. Ou seja, se a gente tiver esse entendimento nessa sequência, conforme disse aqui o Santo Agostinho, tendo essa sabedoria, a gente vai ser como São Bernardo, em certa medida, né? Como Cristo quer que a gente seja, né? De acordo com os seus ensinamentos, que é o que a gente está buscando para a nossa educação. Em seguida, o Santo Agostinho relembra aqui o começo dos Salmos, famoso. O começo da sabedoria é, com efeito, o temor de Deus. Ou seja, olha que interessante. O próprio Santo Agostinho começou lá, falando do temor de Deus e da piedade, e foi indo até chegar na sabedoria. Ou seja, o princípio da sabedoria é o temor de Deus. E percorreram ali uma longa jornada até chegar na sabedoria. Uma coisa interessante para a gente observar nisso é que é mais ou menos os dons do Espírito Santo. Não sei se alguém aí percebeu, mas isso que o Santo Agostinho está dizendo, ele não fala isso explicitamente. Ele está falando dos graus da ascensão espiritual, mas isso são como os dons do Espírito Santo. E são essas coisas que a gente tem que buscar dentro dessa sabedoria, dentro dessa cultura cristã. E sem dúvida, o maior dos dons do Espírito Santo é a sabedoria, que a gente vai conseguir dentro de uma vida contemplativa. Como nós não somos monges dentro de um mosteiro que vivemos uma vida contemplativa, a nossa vida se divide em vida ativa e vida contemplativa. A nossa vida se divide na nossa vida ativa e em momentos que a gente se recolhe para ter uma vida de oração com profundidade. Então, a gente deveria ter essa vida de oração com profundidade. E isso, na nossa vida de oração, a gente vai ter ali um pouquinho da vida contemplativa. E aí a gente vai conseguir cultivar essa sabedoria ali, né? E é para isso que a gente medita nas Sagradas Escrituras. Porque pelas Sagradas Escrituras, que são sinais das coisas invisíveis, ali está a própria graça de Deus, ali está o próprio Deus, que a gente conhece pelas letras, pelo texto das Sagradas Escrituras, por todas as alegorias. E meditando nas Sagradas Escrituras, a gente vai ter essa profundidade na vida de oração e vai ter a posse do próprio Deus. Vai ter a sabedoria. Ou seja, esse é o sentido da gente ter uma vida de oração. É para isso que a gente tem a vida de oração. Né? Ali na Idade Média, estudar e rezar era a mesma coisa. Estudar e rezar era uma coisa só. E todos esses outros conceitos de que a gente está falando aqui, né, eram a mesma coisa. Todos eles estavam intimamente relacionados. Todos eles faziam parte, assim, de um todo organizado. Quando as pessoas começaram a estudar e rezar separados, aí que a coisa começou a desandar. Então, a gente tem que voltar a aprender a fazer isso. Meditar nas Sagradas Escrituras. Conhecer toda essa realidade simbólica que tem ali. Para a gente tirar os frutos das Sagradas Escrituras. Para a gente conseguir ter esses frutos na Léxio, ter esses frutos na vida de oração, aumentar a graça, conseguir cada vez mais fazer um ato de fé que produza mais fé e a gente aumentar a nossa fé. Né? E toda essa fé é um símbolo assim, da graça. Conforme a gente faz um novo ato de fé, a graça aumenta e a fé aumenta. Então todas essas coisas estão todas relacionadas. E absolutamente
tudo isso que a gente está conversando aqui são coisas perdidas na modernidade e mesmo dentro da cultura cristã mais popular, moderna, a coisa está perdida e contaminada, né? Então, a mentalidade do cristão do século XX ou século XXI, né, já é uma coisa toda perdida, caricata. O cara, ele quer ser cristão dentro de uma cosmovisão moderna, mecanicista, cientificista, ele quer adaptar o seu cristianismo dentro de todas essas ideologias modernas e assim por diante. Então, não funciona de jeito nenhum. E aí, para a gente ir para a última parte do que eu separei para a gente conversar hoje, eu vou ler aqui um trecho para vocês que sintetiza numa coisa só todos esses conceitos do simbolismo, né, da vida de oração, da vida contemplativa, de tudo isso que está dentro da cultura monástica e que culmina na sabedoria. Certo? Então, não sei como é que estamos de tempo, mas... Então, a última parte aqui da nossa conversa. Eu vou ler para vocês um trecho do Evangelho e depois a gente vai ver qual foi a interpretação do Hugo de São Vítor a respeito disso. Para a gente entender como que a coisa pode ser profunda se a gente ter a devida atenção. Então, Jesus contou uma parábola, né, a respeito, em princípio, era do amor ao próximo, né? São Lucas conta que um estudioso da lei de Moisés, tendo ouvido Jesus falar da necessidade de amar ao próximo como a si mesmo, perguntou a Jesus quem era esse próximo. Jesus então respondeu: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu no meio de assaltantes, que após havê-lo despojado de suas vestes e espancado, foram se deixando semi-morto. Casualmente, descia por este caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente, um levita, atravessando este lugar, viu e prosseguiu. Certo samaritano, em viagem, porém, chegou junto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho. Depois colocou-os em seu próprio animal, conduziu-o à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. No dia seguinte, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, dizendo: cuida dele, e o que gastares a mais, em meu regresso te pagarei. Qual dos 3, pergunta então Jesus, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Então, essa é a parábola, né, bem conhecida, aí, todos vocês conhecem. E, em princípio, parece que é só um exemplo moral. Não, temos que ajudar o próximo sem olhar quem. Parece que é só um ensinamento moral, assim, simples. Mas essa parábola tem um sentido simbólico muito profundo e muito legal. E só essa classe de pessoas que estavam ali dentro, que eram fruto dessa cultura medieval, simbólica, com vida monástica, com uma profunda vida de oração, que meditavam nas Sagradas Escrituras, elas foram capazes de enxergar esse significado mais oculto. Né? Então, o que seria, então, o sentido dessa passagem, se não fosse somente, né, o exemplo moral? Essa passagem é para ajudar o próximo, e é só isso. Mas, Hugo de São Vítor diz, então, que há um outro sentido mais profundo, proposto por Jesus. A começar pelas cidades, entre as quais se diz ter sido o itinerário do viajante assaltado. Um homem desceu de Jerusalém a Jericó. Jerusalém é a cidade mais alta da Palestina, situada no alto do Monte Sião, e seu nome significa a cidade da paz. Era, ademais, a cidade sagrada para os judeus, em que se situava o Templo de Salomão. Jericó, por outro lado, é a cidade mais baixa do Oriente Médio. Na verdade, sabe-se hoje que é a cidade mais baixa de todo o planeta, situada como está ao lado do Mar Morto,
com uma depressão a 300 metros abaixo do nível do mar, em uma região de clima sufocante. Jerusalém, pois, diz Hugo de São Vítor, significa a contemplação das coisas do alto. A viagem significa o pecado. E Jericó, a miséria. E Jericó, a miséria mundana. Esse homem que descia de Jerusalém a Jericó e foi assaltado pelos ladrões designa o próprio gênero humano. O homem que abandona as coisas do alto e segue pelo caminho que conduz a Jericó é assaltado no caminho pelos ladrões, é despojado de suas vestes, espancado e abandonado semi-morto. Estes ladrões, diz Hugo de São Vítor, são os demônios, né, que despojaram o homem das vestes da imortalidade e da inocência e o feriram gravemente pelo pecado. O sacerdote e o levita que passaram e viram um homem ferido e despojado de suas vestes, continua Hugo, são os pais do Antigo Testamento, isto é, os profetas e os homens justos que viveram antes de Cristo, que passaram pelo estado da vida presente, vivendo santamente, mas que não conseguiram curar o gênero humano ferido pelo pecado. Já o samaritano, homem natural de um povo que vivia ao norte da Palestina, e que era odiado pelos judeus, que vendo o pobre homem, moveu-se de compaixão, aproximou-se dele e cuidou de suas feridas, derramando sobre elas óleo e vinho, representa o próprio Cristo, rejeitado e crucificado pelos judeus, que veio socorrer ao homem caído pelo pecado, tanto pelos seus ensinamentos, como expiando sua culpa na cruz. A hospedaria, a qual o samaritano conduziu o pobre homem, continua Hugo, é a igreja, a qual Cristo confiou a salvação dos homens. E o estelajadeiro são todos aqueles que nela governam e ensinam. Somente no dia seguinte, porém, é que o samaritano confiou o homem aos cuidados do estelajadeiro, isto é, depois de primeiro ter realizado o mistério da redenção. Ao confiar à igreja os cuidados para com os homens feridos pelos pecados, Cristo entregou-lhes 2 dinheiros, isto é, a ciência e a graça de ensinar o Antigo e o Novo Testamento. E tudo o que gastares a mais, acrescenta Cristo, em meu regresso eu te pagarei. Isso significa, continua ainda Hugo, que aqueles que ensinam ao tratarem do doente não apenas pregam aquilo que está nos 2 testamentos, mas ensinam também muitas outras coisas que elaboraram de acordo com o escrito nesses testamentos para que sejam manifestos aos outros. Cristo distribuiu-lhes a graça de ensinar, e assim com os homens, os quais devem doutrina, não gastam apenas o dinheiro que lhes foi confiado pelo Cristo, isto é, narrando a simples letra dos 2 testamentos, mas ensinando incessantemente inúmeras outras coisas que, mediante o auxílio da graça, são elaboradas pela contemplação e diligentissimamente dispostas pelo coração. Desta maneira, no dia do juízo, quando o Senhor voltar, dará o prêmio a cada um segundo seus méritos. Esta é, portanto, a interpretação de Hugo de São Vítor, a parábola do bom samaritano. Então, muito interessante isso, né? Porque de uma coisa que parecia um simples relato de ensinamento moral, que é apenas ensinar o próprio, tem toda uma jornada, contém ali, nessa simples parábola, toda a saga, a jornada do gênero humano, que é a queda do homem pelo pecado original, né, toda a saga dos patriarcas e os profetas do Antigo Testamento, né, que não foram capazes de restaurar o gênero humano, até a vinda do próprio Cristo, que expiou os nossos pecados na cruz, né, confiou o homem à igreja, e a igreja tem esse poder de administrar os sacramentos,
né, para curar o homem do pecado, né, confirmar o homem na graça, e assim cumprir todo o nosso propósito de educação. E assim a gente vai alcançar uma contemplação, pelo menos nos momentos em que estamos em oração. E isso alcançaremos assim sabedoria. O São Bernardo de Claraval era um homem extremamente sábio. Ele não seria enganado por nada, ao contrário de hoje. É tão difícil da gente ver essas pessoas com esse nível de sabedoria. São Bernardo era a tal ponto que ele era um simples monge e muita gente ia se consultar com ele, reis, né, os generais dos exércitos iam se consultar com ele, tamanha era a sua sabedoria. Então ele era capaz de ordenar todas essas coisas e entender com clareza todas as causas das coisas que estavam acontecendo. E é esse tipo de sabedoria que a gente tem que buscar resgatar agora. Esse é o tipo de sabedoria que a gente tem que buscar, pelo menos ter como meta, que é o fruto daquela cultura cristã monástica, que é o fruto de uma contemplação, de uma cosmovisão simbólica. Então, todos os sermões do São Bernardo são extremamente ricos em simbolismo. Né? Ele era um monge, ele vivia uma vida de oração com profundidade e tinha essa sabedoria que impressionou a todos do seu tempo e fez com que todos do seu tempo o buscassem para com ele se consultar, se aconselhar. Né? Uma coisa também interessante sobre o São Bernardo, um dos milagres mais impressionantes de toda a história do cristianismo, né, foi realizado pelo São Bernardo. Então, o cristianismo, em toda a história do cristianismo, ele é repleto de milagres, né? Não foi só Cristo que realizou esses milagres, mas ele disse que as pessoas que o seguiam, que praticavam a sua doutrina, iam também fazer esses milagres, que são sinais de que aquilo que eles estão falando está certo. Né? Então, por exemplo, o São Francisco Xavier, que foi um discípulo do Santo Inácio de Loyola, foi pregar nas Índias, né? E lá ninguém estava acreditando nele. Ele pregava o cristianismo e as pessoas não acreditavam. E ele falava, olha, então eu vou fazer o seguinte, para vocês verem que essas coisas que eu estou falando é verdade, eu vou ressuscitar um morto aqui. E aí vocês vão acreditar, então, que o que eu estou falando é verdade. Aí ele chamava o pessoal, ia para o cemitério, chegava lá na frente de uma cova e falava, em nome de Jesus, levanta e anda. Aí o cara se levantava lá de dentro, lá e saía vivinho. Então, todos esses milagres, eles servem, assim, como testemunho para demonstrar a verdade contida nos evangelhos. E talvez o milagre mais impressionante de toda a história do cristianismo, um dos, né, devem ter muitos assim impressionantes, foi o milagre do próprio São Bernardo, para eu citar por último a título de exemplo aqui. Então, teve uma vez, numa diocese, que as pessoas estavam perdendo a fé e não tinha o que resolvia. O bispo lá local já tinha feito de tudo e as pessoas estavam com a fé enfraquecida, ninguém queria mais ir na missa e assim por diante. E aí, então, só tinha uma saída que aquele bispo poderia recorrer. Era a última tentativa. Ele falou, olha, só tem um jeito, eu preciso chamar o São Bernardo. O São Bernardo vai ter que pregar um sermão, ele vai ter que dar um jeito. É a minha última chance. Então ele manda chamar o São Bernardo. E o São Bernardo atendeu e foi lá pregar. Né? E como ele era muito conhecido e muito famoso, mesmo os não crentes, mesmo as pessoas só curiosas, foram até lá para ouvir o São Bernardo, a pregação dele. E bem, estava todo mundo lá na igreja, ouvindo, São Bernardo fez aquela belíssima pregação, né? Todo mundo ficou prestando atenção, mas mesmo depois da pregação, a coisa não surtiu efeito, mesmo com a pregação de São Bernardo. E aí São Bernardo falou, aqui a coisa está grave, então vou precisar recorrer a um remédio mais forte do que uma boa pregação. Aí o São Bernardo pegou um pão e falou, olha, gente, para vocês acreditarem que tudo isso que eu estou falando é verdade, eu vou consagrar esse pãozinho e quem comer esse pãozinho vai ser curado de qualquer doença, de qualquer coisa que ela tenha. Mesmo
que a pessoa não acredite, ela vai ser curada. Aí todo mundo já arregalou os olhos, levantou os olhos, falou, opa, será? Aí todo mundo olhou para o bispo, e o bispo falou assim, tudo bem, vocês podem pegar o pãozinho, levar para comer, mas vai ser curado desde que a pessoa tenha fé. Né? Porque Cristo, todas as vezes que ele fez uma cura, lá no Evangelho, todas as vezes a pessoa que ele curou tinha fé. Aquela pessoa teve fé. Por uma questão didática lá do Cristo. Né? Então o bispo fez esse porém ali para o São Bernardo. Olha, as pessoas vão ser curadas, mas desde que elas tenham fé. Aí o São Bernardo falou para o bispo, não, bispo, o senhor é que não entendeu direito. Elas vão ser curadas mesmo que elas não tenham fé nenhuma, mesmo que elas não acreditem, mesmo que elas comam um pão só para duvidar mesmo. Qualquer doença que qualquer pessoa tiver, elas vão ser curadas. E isso é para mostrar que o evangelho que eu estou pregando é verdadeiro. Quando São Bernardo falou isso, aquela multidão avançou em cima do pãozinho, que em segundos não sobrou mais nada. Todo mundo pegou, levaram para doentes distantes, levaram para a gente que estava à beira da morte, e realmente todo mundo que comeu aquele pão ficou curado, mesmo pessoas que comeram só para duvidar, mesmo pessoas que comeram e nem sabiam do que se tratava. Então foi um dos episódios assim mais impressionantes da história do cristianismo, porque o próprio Cristo, o próprio Jesus, ele fez esses milagres para pessoas que tinham fé. E o São Bernardo, em nome de Cristo, pregando a doutrina de Cristo, né, com toda essa sabedoria, ele fez esse milagre mesmo para pessoas que não tinham fé. Então foi uma coisa assim muito extraordinária, né? Muito impressionante. Então a vida de São Bernardo é uma coisa maravilhosa. Assim. Um outro exemplo, né, de como era uma coisa impressionante era que um mosteiro, tipicamente, é um lugar lá onde vivem 20, 30 homens, né? 40, 50 homens já é muito, já é uma coisa muito grande, é uma coisa muito atípica. Né? Tem mosteiro com 10 ou até menos pessoas, mas 20, 30 monges é uma coisa mais razoável. 40, 50 monges é um número grande, assim, é um número alto de monges. Então, São Bernardo, ele tinha tal capacidade assim, de pregação e de mover a vontade, de inclinar a vontade das pessoas, né, com a sua força de oratória e a força de mostrar a verdade para as pessoas, dentro daquele universo de cristandade, né, era uma coisa tão impressionante que ele fez um mosteiro e logo no primeiro ano do mosteiro dele, já haviam em torno ali de 900 homens naquele mosteiro. Veja que em média 20 a 30 homens é um número razoável e 50 é muito. Nesse mosteiro dele tinha 900 homens. Então, assim, era uma cidade praticamente. Aqui no interior de São Paulo a gente tem aqui, né, algumas cidades que tem 2, 3 mil pessoas, né, contando homem, mulher, criança. Então, foi uma coisa muito impressionante. O São Bernardo, ele tinha tal capacidade de pregar e exortar as pessoas a se tornarem cristãs e convidar as pessoas para essa vida contemplativa, para a vida religiosa, que é possível mesmo para homens casados irem para a vida religiosa, desde que eles tenham cumprido com todas as suas obrigações civis, desde que eles tenham deixado, desde que eles tenham provido todos os recursos materiais de que a família vai precisar, de que os filhos já estejam crescidos e cuidados, né, encaminhados para a vida, e desde que a esposa o autorize. E isso acontecia muito lá. Então, São Bernardo saía para pregar, né, e uma pregação dele, o cara ouvia e ele largava tudo e ia para o mosteiro. E ele era o terror das esposas, porque a esposa ia ficar sem marido, o marido ia querer sumir para o mosteiro. Então, como as mulheres elas ficam sabendo tudo primeiro que os homens, né, as mulheres ficavam sabendo que São Bernardo ia para tal cidade, para a cidade delas pregar, elas literalmente escondiam os maridos e trancavam os maridos dentro de casa, para não correr o risco de deixar eles ouvirem o São Bernardo. Porque elas sabiam,
se eles ouvissem o São Bernardo, eles iam abandonar tudo e iam para o mosteiro. Então, é uma coisa realmente muito impressionante. E tem que ter a autorização, né, tem que ter a autorização dela. Sim, tem um diácono permanente, mas eu estou falando, Fernando, de vida religiosa mesmo. Não a vida secular. Não o sacerdote que tem vida secular. Então, o sacerdote e o diácono, né, então a gente tem essas duas coisas. Tem o clero e tem o leigo. Só que a gente também tem a divisão de vida secular e vida religiosa. Então a gente tem o leigo de vida secular e tem o leigo de vida religiosa. E tem um sacerdote ou um diácono de vida secular e tem o diácono e o sacerdote de vida religiosa. O ponto é a vida religiosa, é a cultura monástica. É a pessoa que abandonou tudo e vai viver de oração. Ele vai literalmente viver da palavra. Dentro desse universo de simbolismos e alegorias, ele vai se alimentar da palavra. Tudo em função de buscar a sabedoria, que é o maior dom do Espírito Santo. Então, São Bernardo, ele tinha esse talento, assim, de forma... né, uma coisa assim maravilhosa, talvez única assim na história do cristianismo, mas que aquela cultura medieval produziu muita gente assim. Então as mulheres, elas escondiam os maridos para os maridos nem saber que o São Bernardo ia passar por lá, porque se eles ouvissem, ela ia perder o marido. E o marido tinha que pedir autorização para a mulher para poder abandonar tudo e ir para a vida religiosa. Olha, se ele tivesse ouvido São Bernardo, ele ia ficar insistindo no pé dela. Ele ia ficar lá insistindo até ela não aguentar mais e falar, vai embora, some daqui então, já que é o que você quer. Então, é interessante isso, que isso é um fruto típico daquela cultura monástica, da centralidade da fé na vida cristã, do predomínio do símbolo, de uma vida de oração profunda, né, tendo a liturgia como centro, né, e que tudo vai combinar numa vida contemplativa e na sabedoria. Então, todas essas coisas estão intimamente ligadas. Né, a sabedoria, que é o maior dom do Espírito Santo. Então, pessoal, é por isso, e nesse contexto, que a gente vai estudar a educação segundo a filosofia perene. Para a gente ter um vislumbre e alcançar essas coisas na medida do possível. Para a gente aprender na nossa própria vida que hoje, no século XXI, no meio do caos que estamos vivendo, mas que a gente consiga ter um pouco dessa sabedoria, né, ter esse contato e essa intimidade com Cristo na nossa vida, e é o que Cristo quer, é o que Ele espera da gente. Né? Tudo o que Cristo fez, né, a sua encarnação, sua vida pública, sua paixão, morte de cruz e a sua ressurreição, tudo isso que Cristo fez foi para o nosso resgate, foi para que a gente tenha a felicidade eterna, foi para que a gente tenha essa sabedoria, foi por amor a nós. Então, o mínimo que a gente deveria fazer é tentar corresponder a esse chamado de Cristo. Então, a gente vai corresponder a isso dessa forma. Aprendendo a ter um pouco de vida contemplativa e buscando a sabedoria. Então, para isso, seria muito bom se a gente separasse todos os dias, um momento aí, 10, 15 minutos, todos os dias, para a gente ter uma oração mental, né, fora rezar o rosário, que eu acredito e imagino que todos vocês rezam o rosário todos os dias. Além do rosário, a gente tem esse momento para fechar a porta, para se desligar do mundo, para fazer um ato de fé ali e ter esse trato com Cristo na intimidade. Então ali a gente vai ter esse aumento de graça e sabedoria. Além disso, seria muito bom se a gente fizesse léxio para conseguir meditar nas Sagradas Escrituras e esmiuçar todos esses ensinamentos que estão nas Sagradas Escrituras e entender o que é a vontade de Deus e ter esse trato com Cristo na palavra das Sagradas Escrituras, que é o próprio Cristo. Cristo é a palavra. Ele é esse símbolo
que une o homem e Deus. Então, o Cristo é o símbolo que une o homem e Deus. Ele é a palavra por excelência. Né? E, além disso, também vamos estudar do ponto de vista filosófico o que é essa educação voltada à sabedoria, né? Que aí entraremos, então, diretamente no livro da Educação segundo a Filosofia Perene. E é isso que faremos, então, a partir da semana que vem. Esse trecho da explicação do Hugo de São Vítor, contando essa parábola do bom samaritano, está aqui no livro da Educação segundo a Filosofia Perene. Então, o que é essa educação voltada para a sabedoria, para a gente entender o passo a passo, como é que faz, como se pratica e como que a gente chega lá. Do que se trata essa contemplação, essa sabedoria, né? Qual é o caminho, como que a gente ordena as virtudes da cultura grega, que a gente falou, a temperança, a fortaleza, a justiça e a prudência, que são as virtudes que o Aristóteles entendeu como funcionavam. Como que a gente ordena essas virtudes, a sabedoria, como que elas estão relacionadas. Então, todas essas coisas iremos ver ao longo do ano no livro, que é o nosso programa de estudos. E essas coisas só vão dar frutos se a gente tivesse vida de oração. Então, não adianta achar que só fazer aula de segunda noite, né, e a gente lê o livro, vai resolver em partes. A gente precisa pôr em prática realmente todas essas coisas. E aí todos esses frutos acontecerão. E aí a gente vai alcançar na medida de cada um, né? Cada um de nós tem a sua medida, mas com certeza Deus quer que a gente encha o nosso copo, independente do tamanho do copo, que seja o nosso. E se a gente se dispor a isso, a estar unido a Cristo, uma vida de oração, Ele vai dar a graça e sabedoria até o copo transbordar, até a gente saciar. E aí a gente vai alcançar aquela tranquilidade e a paz, que é o fruto da sabedoria, e a nossa vida vai fazer sentido, a nossa existência vai fazer sentido, e a gente vai estar preparado para ter essa eterna bem-aventurança, né, de ter esse contato e essa intimidade com Cristo, para que a gente sirva Ele nessa vida e possa fruí-lo dele e para Ele por toda a eternidade depois da nossa morte. Certo? Então, era isso que a gente tinha para falar hoje. Bom, podemos, claro. Isso é um assunto deveras complexo demais e tratar dele brevemente, bom, primeiro, tratar dele com exaustão seria impossível por dois motivos. Por tempo e por falta de quem o fale, porque eu não me sinto tão habilitado para isso. Mas assim, se a gente pudesse discorrer um pouco sobre a questão da educação, se eu pudesse complementar um pouco, eu acho que há muito o que dizer também sobre, vamos dizer, esse padrão de educação que nós observamos na Idade Média, de forma particular a educação monástica, da qual o Lucas trata. Vejam vocês que, desde a antiguidade, a educação sempre foi, a educação, ou melhor, a formação do indivíduo, ela sempre teve duas características. Uma, a virtude, e outra, a solitude. Os pitagóricos, por exemplo, eram pessoas que funcionavam em modelo sectário. Para você entrar na escola de Pitágoras, você tinha que, vamos dizer assim, provar que você era digno daquilo, e uma vez lá você estava submetido a um código de comportamento que incluía muitas coisas, inclusive sua forma de ser pública. Então, um pitagórico ele precisava ser um exemplo de virtude. Essa ideia de virtude, é claro, quando falamos de Pitágoras, estamos falando do fim de um trabalho, né? Pitágoras não é pouco citado, mas ele já estava no fim de um trabalho e, embora os filósofos depois vão seguir a linha pitagórica em muitos aspectos, o que ele fez ficou obscurecido, talvez ao longo de pelo menos 3.000 anos, até que um filósofo brasileiro, que foi um grande homem de seu tempo, chamado Mário Ferreira dos Santos, foi dar luz ao que era o verdadeiro pitagorismo. Mas não é disso que eu vou tratar propriamente nessa breve alocução. A gente vê essa questão da virtude se
mostrar também fortemente em outro ponto alto da filosofia grega, que foi com o próprio Sócrates, onde a virtude era essencial para um homem que busca a verdade, ou para quem quer ser um filósofo de qualquer forma, né? Então, nós podemos ver, por exemplo, o drama que se traça naquele diálogo platônico Eutífron, que é um filho que quer acusar o pai por impiedade, que era basicamente o maior crime entre os gregos, e Sócrates se coloca diante daquela situação como algo um tanto peculiar, né, que seria acusar o pai. E aí temos ali, e entre vários outros discursos, a conversa sobre a virtude. A gente está nesse período grego, uma fase de declínio do culto, do antigo culto, como todos podem observar no livro do Fustel de Coulanges, A Cidade Antiga. E, vamos dizer assim, até a própria filosofia pode figurar naquela circunstância, porque já está havendo o declínio do culto religioso próprio daquela gente. E depois surgem então outras figuras, como Platão, como Aristóteles, todos novamente repetindo aquela questão, ou seja, da virtude e da solidão, da solitude nos estudos e do certo isolamento. E isso vai adquirir um caráter muito forte no cristianismo. Bom, mas até chegar lá a gente passa por umas outras fases, né? De como que isso vai se evoluir. Porque então nós chegamos no momento do cristianismo e nós temos aquele período de apologética após o nascimento de Cristo, né? Que é dos padres apologistas. E depois nós entramos propriamente no movimento da patrística. Embora ela tenha durado um pouco, se for por assim dizer, o próprio Papa Bento XVI considera que São Bernardo de Claraval tenha sido o último dos grandes padres da igreja, o último dos patrísticos, meio que fora da linha do tempo, do que seria propriamente a patrística. E esse é um período muito interessante que entra outro caráter da educação de um homem, que é a busca pela verdade. O que acontece é que, com o advento do cristianismo, naturalmente surgem seus opostos, que são as heresias. E ali vão figurar pessoas importantíssimas, como aí temos o exemplo maior de um Santo Irineu de Lyon, que vai lutar contra toda a sorte de heresia que surge naquele tempo. Ou seja, uma gente, por certo aspecto, gnóstica, ou seja, o que eu sei porque foi revelado a mim, então eu sou o portador da verdade. Então é bom tomar cuidado com homens que não dão, vamos dizer, a fonte de seus conhecimentos, mas que alegam que é o conhecimento. Eles mesmos são as fontes destes conhecimentos. E, por um lado, esse gnóstico, outra questão de âmbito geral, que era a própria heresia, ou seja, uma definição completamente errada e equivocada do que era a verdadeira doutrina de Cristo. Bom, então isso vai gerar uma nova escola. A escola patrística, ela é justamente uma escola que vai começar a se valer dos valores já constituídos pela educação clássica, com o objetivo de refutar e mostrar que aquilo tudo era mentira, certo? Ou seja, aquilo tudo que nós vimos ser tão praticado entre os gregos, a retórica, a oratória e tudo mais, sem contar o aspecto literário disso, né? Uma coisa que forma um grande sábio é um sábio ou um estudante, um acadêmico, no sentido positivo da palavra, é justamente o conhecimento de um clássico. Vamos dizer assim, o que grandes homens contaram a respeito da humanidade. E hoje temos aí um Virgílio, temos um Homero, temos um Dante, temos um Milton, temos um Camões e assim por diante. Temos um Machado de Assis e tudo mais. Os gregos sabiam de cor uma Ilíada, uma Odisseia. E dali eles retiravam todo o extrato do conhecimento máximo que a humanidade foi acumulando ao longo desse tempo. E então, o que acontece é que quando chega a escolástica, esse edifício todo já está construído, os argumentos já estão construídos. Então chega um momento em que se faz necessário, vamos dizer assim,
reunir aquilo tudo e começar a articular isso com os novos desafios que surgem. Vocês observem bem que agora a gente passando pelo campo da simbólica, é importante que uma coisa que não existia na Idade Média era o que nós conhecemos por livro. Um livro, para ser feito antigamente, era você, vamos dizer, recolhia couro da barriga das cabras, aquilo era tratado, e aí você escrevia e fazia aquele livro no qual se registravam vários conhecimentos, e aquilo valia uma fortuna, sendo motivo de saques e tudo mais. Então a Idade Média não lia porque não tinha livro. Esse é a principal questão. Só que existia uma outra forma de educação e de catequese. A catequese dos rudes, a catequese dos iletrados, era justamente a catequese simbólica. As catedrais, as igrejas, elas estavam sempre forradas de elementos que remetiam as pessoas a vamos dizer assim, a uma memória que elas já possuíam por meio dos sermões, dos ensinamentos dos padres, que era justamente esse da Sagrada Escritura e tudo mais. E as igrejas conseguiam trazer essa imagem nas suas paredes, com vitrais maravilhosos que nós vemos aí. E então a Idade Média, o que a Idade Média foi justamente dar isso, o maior patrimônio simbólico que já existiu na história da humanidade. E nós podemos observar isso, vamos dizer, em todos os movimentos medievais. Quando a gente observa, por exemplo, e aí eu entrarei num outro problema, quando você lê, por exemplo, a Divina Comédia, você observa que Dante estava profundamente enraizado na criação divina, no cosmo divino. E eu acredito que um dos grandes problemas da humanidade tenha sido uma preferência pelo heliocentrismo em detrimento do geocentrismo. E aí, obviamente, é passível de uma grande delicadeza esse tema, porque quem julga a gente como, vamos dizer assim, ou geocentrista e tudo mais, essas pessoas, elas julgam com grande erro. Com grande erro, porque você dar preferência ou encontrar maior sentido numa mecânica celeste, nada impede que a outra exista. Vejam vocês que falar que o mundo gira, o sistema dos planetas gira em torno do Sol é uma descrição. E horas, mas quem está lá para observar? Quando eu digo que o mundo é geocêntrico, eu posso falar isso com a propriedade da minha experiência pessoal. Então, com a minha experiência pessoal, eu consigo saber que, olha, eu estou aqui, o Sol está aqui. Se eu ligar lá no Oriente e perguntar, o Sol está aí? Não, não está aqui. Ou seja, é a minha experiência. Então é daí que também nasce um outro conceito medieval, que é o conceito do tempo. O tempo é para servir o monge, e o monge não serve o tempo. Esse é um ditado antigo, que figura entre os mosteiros, e justamente é nos monastérios que se cria essa organização dos afazeres, das atividades, da liturgia. E a liturgia é justamente isso, né? É o trabalho do feudo, é o trabalho das pessoas, é a divisão dos trabalhos. E então, basicamente, voltando mais ou menos para não ficar muito perdido ao que o Lucas disse, os mosteiros vão desempenhar um papel extremamente importante na história, sobretudo depois da queda de Roma. Porque o dever do mosteiro, o dever do religioso é pegar tudo aquilo que o mundo produz e santificar. Porque ele só tem um único propósito, que é a beatitude divina, e as coisas devem se ordenar a este fim. Então o que a gente vê na Idade Média é uma ordenação de todas as coisas a um fim último. Portanto, a partir da queda do Império Romano, os únicos lugares que serviam de salvaguarda para obra de arte, literatura, tudo mais, eram os mosteiros. E tudo isso foi feito de que forma? À luz da oração, do silêncio, do isolamento, do recolhimento e da fé.
certo? Então esse é o papel, nisso que consiste grande parte do que é uma educação monástica, uma educação religiosa. É justamente no seu recolhimento você buscar pela verdade e vamos dizer assim, espelhado em Deus, que você seleciona todas as coisas, certo? Então, nós observamos que uma das grandes perdições do homem justamente é essa, a cosmovisão. Estar, de fato, inserido num ambiente que você reconhece como uma ordem estabelecida por Deus para te orientar e para você reconhecê-lo nessas coisas todas. Ou seja, quando você vai observar a Idade Média, sobretudo no hemisfério norte, o que acontece é exatamente isso. O verão chegou por quê? Então o Sol está em Áries. O verão se edificou, o Sol está em Gêmeos. O verão está está em Touro. O verão está terminando, o Sol está em Gêmeos. E nisso vai constituir toda aquele cinturão de signos que nós conhecemos. E esses são símbolos que vão remeter a uma ocasião, a uma circunstância e tudo mais. E tudo isso vai sofrer influência, vamos dizer assim, vai concorrer junto com a influência de todo esse cosmo que nos circula. É por isso que quando as mulheres vão cortar o cabelo, elas procuram a lua crescente para o cabelo crescer rápido e bonito. Só que se ela quiser mais bonita ainda, ela vai precisar de outro elemento que também influencia o crescimento dos cabelos, que por ser uma parte seca do corpo é um Saturno. Então vai procurar uma lua que enxergue um Saturno. E é assim que as pessoas pensavam, quando elas pensavam de fato que o mundo inteiro ao nosso redor, como diria Santo Tomás de Aquino, as esferas maiores se movimentam e assim movimentam as esferas menores, de forma que tudo no planeta tem influência sobre a matéria. Então, a cosmovisão, vamos dizer assim, esse simbolismo todo, ele não é apenas importante, vamos dizer, para a descoberta de uma coisa ou de outra. Esse simbolismo, ele era importante para que o homem conseguisse se observar numa visão integral e ele fizesse parte do mundo criado por Deus. Hoje em dia o homem está num universo hermético. Hoje em dia o homem vê o mundo de um ponto no qual ele não está. A visão heliocêntrica é uma visão que não tem observador. Essa é a chave dos problemas da humanidade atual, dessa crise que vem desde o século XVI. É claro, há muitos outros fatores. O Lucas passou por coisas importantíssimas, né? A destruição da educação, a destruição sistemática. Observem que, por exemplo, isso tudo foi criado com um grande intuito de destruir, de afastar o homem do Criador. Sempre foi. O movimento enciclopedista, que contava com diversas figuras como Voltaire, Condorcet, Diderot, essa gente, foi justamente criar um material que se pudesse consultar, no qual não se fizesse referência a Deus. Então a origem dos ventos é o ar em movimento, é aquilo, e nada tinha lastro em Deus. Essa vamos dizer assim, aí começa a destruição da educação cristã, de um mundo que se reconhece. Hoje em dia, as pessoas, por exemplo, vejam a questão do simbolismo. Não há ninguém que não sofra qualquer problema quando aparece um eclipse no céu. Posteriormente, sempre está ligado a tsunamis, a problemas da natureza, a problemas de saúde. Isto acontece. E hoje em dia o que acontece? Chega o dia de um eclipse, vamos todos observar, quando na Idade Média as pessoas se recolhiam para a oração, porque não há um momento na Sagrada Escritura que um eclipse tenha acontecido e sido prenúncio de uma coisa boa. Eu desafio qualquer um a pegar a Sagrada Escritura, procurar pela palavra eclipse e ver se ele falava de algum acontecimento bom. Nunca era. Sempre é uma cena pavorosa. Então, observe que existia um certo respeito à criação. Hoje em dia, nós vivemos num mundo em que respeitar a natureza é abraçar a árvore,
é tratar um cachorro como gente, que não é a dignidade do cachorro, a dignidade do cachorro é de um cachorro, não é de uma pessoa. E essa, vamos dizer assim, é a psicose do mundo de hoje. A perda da referência do universo, o homem saiu, né, do centro da criação. Deus criou todo o universo para o homem, e por meio desse universo ele fala com o homem, porque como diz Santo Tomás, Deus não fala também por coisas. Deus não fala só em espírito, ele fala com coisas, por coisas. Vamos dizer, são raras ocasiões que Deus fala na mente das pessoas. Ele fala por meio da sarça ardente, ele fala por meio da coluna de fogo, por meio de um anjo, por meio de qualquer forma. E assim Deus também fala pela natureza, sobretudo governa seu mundo por meio de um movimento astral, por assim dizer, né? E que se pode confundir muitas vezes com essas coisas que lançam por aí sobre estrelas, sobre planeta, blá blá blá. Muita mentira nesse campo, porque sempre tem a mentira para distorcer a criação de Deus, certo? Então o que eu tenho basicamente para complementar, Lucas, e espero que eu tenha feito isso, né? Só que não de forma muito organizada, porque você falou de várias coisas. Basicamente é isso. O homem não está mais no centro da criação de Deus e ele não se corresponde mais com essa criação. O homem quer que o sol seja o centro do mundo, mas ele não está lá para observar nada. Isso é uma criação hermética que deve ser considerada do ponto de vista acadêmico. Nós, homens, estamos na Terra e é isso que nos orienta. É esse movimento todo. Este é o simbolismo que Deus criou para nos orientar. Exatamente, cara, excelente. Se a gente tivesse ensaiado, não ia ter ficado melhor que isso. Imagina. Ficou muito bom, ficou muito bom. Então, olha, se você quiser, então a gente encerra a gravação e depois a gente abre aqui para perguntas e a gente bater papo entre a gente. Perfeito.